sobre destruir estátuas. Esse é um programa um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer, falando sobre criminologia, abolicionismo penal, violência policial, encarceramento em massa, militarismo, colapso ambiental, fim do mundo, temas leves no geral, pra gente assistir junto antes de dormir. Dessa vez, completamente inspirado na ação feita pela Revolução Periférica, que ateou fogo na estátua de Borba Gato aqui em São Paulo, eu decidi gravar esse programa não só para expressar o meu apoio a esse ato, a esse tipo de ato, como também, obviamente, falar sobre o porquê sim de destruir essas estátuas e esses monumentos. Mas antes de mais nada, queria lembrar todo mundo que esse episódio, esse canal, o Jornal Antijurídico só existe graças a todos os colaboradores e colaboradoras lá do nosso Apoia-se. Você pode colaborar com quanto quiser, pelo tempo que quiser. O link é esse aqui, mas também tá lá na descrição do vídeo no YouTube, beleza? Então, considere. Bom, começando pelo começo, para que serve uma estátua e como é que a gente é programado para se conectar com elas? Resposta: memória. A estátua é uma memória, tá ligado? E cada estátua é uma decisão do Estado, um controle do Estado sobre a nossa memória. Sobre o que a gente deve lembrar e o que a gente deve esquecer. Mas mais ainda do que isso, para além de uma memória, a estátua é também um valor. Ela tá ali para representar um valor. E quando você espalha esse valor pela cidade toda, pelo país todo, com estátuas, monumentos, nomes de ruas, de estádios, de aeroportos e tal, você começa a dar legitimidade histórica para esses valores e para esse passado. Você sentiu a onda, né? A estátua é uma potência ideológica, um objeto físico de pedra, de mármore, de sei lá que porra que comprime um sistema inteiro de valores, de hierarquias, de autoridades, e as pessoas sacam isso há muito tempo. Então não é de hoje, minha camarada abolicionista, que queimar estátuas e destruir estátuas é uma espécie de para-raio político. Então você está me entendendo. Quando você queima uma estátua, você está disputando essa memória com o Estado e questionando a legitimidade dele. Pensa aí na Comuna de Paris, por exemplo. Uma das ações lá dos Comuna foi derrubar a coluna de Vendôme. Uma estátua, tipo um pilar enorme, que era uma homenagem a Napoleão. Os caras derrubaram, destruíram essa parada toda aí, alegando que aquilo era um monumento bárbaro, símbolo da força bruta e da falsa glória, uma afirmação ao militarismo e um permanente insulto dos vencedores aos vencidos. Pensa aí também na Guerra Civil Espanhola, onde logo de início a galera também destroçou tudo que fazia referência à monarquia e à tradição católica, igrejas, cruzes, relíquias, foi tudo arregaçado logo nos primeiros meses. Na Revolução Russa, o povo também derrubou as estátuas dos czares. E em 2003, quem não se lembra das tropas norte-americanas encenando com o povo e com a cumplicidade de muitas emissoras internacionais a derrubada daquela estátua de Saddam Hussein lá em Bagdá, querendo disfarçar que a ocupação dos Estados Unidos era na verdade um levante popular espontâneo. Mas acho que o exemplo talvez mais fácil de visualizar tudo isso é o da Alemanha, né bicho? Quando acabou a guerra, os alemães não encheram a cidade com monumentos de nazistas. O esforço foi justamente o contrário, de construir monumentos para preservar e para honrar a memória das vítimas, não daqueles que as perseguiram. Ainda assim, muita coisa ficou de pé, como os próprios campos de concentração, que servem até hoje como uma memória, mas mais importante, servem como um recado para futuras gerações de que, olha só, isso aqui não vai se repetir. E é isso, né? Ninguém precisa de estátuas de Hitler, do Mussolini, do Franco, de um Borba Gato da vida, pra gente se lembrar dos seus crimes e de que tipo de sociedade que essas pessoas defendiam e ao mesmo tempo ignorar completamente a violência, a escravidão, o genocídio e o terror. Você já entendeu tudo. Queimar e derrubar estátuas faz parte da luta e da disputa política. Da mesma forma que defender a estátua e criminalizar quem ateou fogo nela também é uma disputa política. O Estado capitalista ele não tolera esse tipo de violência. Ele tolera sim a violência reacionária, aquela violência que quebra a placa de Marielle e depois se elege governador, aquela violência de quem destrói o mural da Marielle, né, dias depois que a estátua pegou fogo.
essa violência, essa sim é de boa, porque é uma violência que é claro que não representa ameaça alguma às relações de propriedade e ao monopólio de poder dos capitalistas. Ah, mas a lei fala que incêndio é crime, a lei fala que destruir patrimônio público é dano, é vandalismo. Mano, você pensa como um revolucionário ou não? Porque se você pensa como um revolucionário, foda-se a lei. Desculpa, mas foda-se. Guerra Civil Espanhola, Comuna de Paris, Revolução Russa, Alemanha depois do nazismo, mas mesmo assim, mano, pensa, derrubar estátuas é uma parada que na verdade vem lá da antiguidade, com os romanos, com os egípcios, com os gregos, assírios. Basta dar uma olhada rápida na história para ver que destruir os monumentos uns dos outros era um tradicional rito de passagem dos conquistadores. E te digo mais, veja só, eles estavam destruindo estátuas e monumentos em um período da história, né, onde era possível de fato imaginar o apagamento real do nome de alguém. Você podia sim eliminar evidências da existência de uma pessoa. Mas mesmo assim, mesmo naquela época, sem fotografia, sem vídeo, sem internet, isso não foi possível. Até hoje, a gente sabe muito bem sobre todos aqueles que foram condenados ao anonimato histórico. Os locais ainda existem, os documentos sobre as remoções ainda existem, os relatos sobre como essas coisas aconteciam ainda existem, enfim. O que eu quero dizer é, sempre existirão registros históricos sobre as remoções das estátuas, porque destruir uma estátua também é história. E é especialmente por essa razão que aquele argumento bem ruim que você já deve ter escutado de alguém, de que destruir estátuas é apagar o nosso passado, a nossa história e tal. Então, primeiro, pode ficar tranquilo que os crimes de Borba Gato não serão esquecidos, inclusive ninguém está nem defendendo isso. E segundo, que longe de apagar o passado, o objetivo é justamente trazer à tona uma nova consciência histórica. Uma consciência que inevitavelmente vai bater de frente com a paisagem urbana. Agora, por que choca tanto ver uma estátua sendo queimada ou destruída, aí no caso, né, pela Revolução Periférica? O lance é profundo. O fogo no Borba Gato, por um momento, se você parar para olhar, aquele incêndio, ele se transforma numa cena de total desamparo da própria estátua, né? Aquela imagem grande, firme, no meio da avenida, de repente, pá! Completamente vulnerável. Isso sim assusta quem está no poder, assusta quem defende aqueles valores, porque aquela estátua ela só está ali porque existe uma vontade humana que mantém ela no lugar. E uma vez que essa estátua está pegando fogo, o recado é que essa vontade agora está sendo disputada, né? A luta começou. Ou seja, cenas como essa mostram pra gente que em um ambiente político, pseudo-democrático que a gente vive, com essa estrutura, o Estado de Direito, pacifista e tal, onde tudo se resolve ali no diálogo e no debate, na criação de leis, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Palácio do Governo, as coisas demoram um tempo da porra para evoluir, se é que vão evoluir, o que para a cabeça de muita gente, inclusive a minha, isso é uma parada completamente inaceitável. Então sim, fogo e destruição são ótimos ingredientes para a gente desnaturalizar absurdos cotidianos que estão espalhados por aí, como essa e várias outras estátuas dos bandeirantes que existem principalmente aqui na cidade de São Paulo. E o resumo da ópera é o seguinte, minha camarada abolicionista: o antirracismo é também uma batalha pela memória. Ateando fogo em estátua, destruindo estátua, pintando ou grafitando estátuas e monumentos, o importante mesmo é você entender que tudo isso faz parte de uma dimensão da luta antirracista e da luta pela libertação, que é justamente essa conexão entre direito e reparações de um lado e memória de outro. E que essas estátuas, essas ditas homenagens, né, elas não são somente simbólicas, elas são também uma forma de dominação, uma forma de ocupar espaços físicos e estratégicos para acessar o seu olhar, para te lembrar a todo momento quem manda, quem é que manda economicamente, politicamente, culturalmente. Isso é foda porque a violência que esses monumentos, que essas estátuas representam é uma violência que está viva. O massacre dos povos indígenas, o genocídio indígena e o genocídio da juventude negra não estão no passado, estão no presente, está acontecendo agora.
Por fim, enquanto eu tô gravando esse programa, Jéssica já foi solta, mas Galo segue preso. Pra variar, você do futuro já tá mais por dentro dessa história do que eu. Eu pretendo sim fazer um programa falando sobre a prisão deles de uma forma crítica, jurídica e mais fundamentada, só que mais pra frente. Quem me acompanha sabe que eu tenho um tempo aqui, enquanto produtor de conteúdo, a minha digestão ela é um pouco mais demorada, às vezes as coisas demoram um pouco aí pra sair no timing frenético da internet. Mas, porém, no entanto, todavia, fica o convite para você me acompanhar no Instagram, onde eu tenho falado mais sobre a prisão deles de uma forma aí mais dinâmica, acompanhando mais os eventos, mas principalmente para você seguir e acompanhar o Instagram, a página do próprio Galo, onde os camaradas dele, a equipe jurídica dele e agora a Jéssica, estão sempre atualizando tudo o que está acontecendo a respeito da prisão dele, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, lembrando mais uma vez, esse jornal só existe graças aos apoiadores do nosso Apoia-se. A gente também tem outra forma que você pode ajudar o canal, que é através da nossa parceira editora Boitempo, comprando os livros nesse link aqui. Uma parte é destinada ao jornal Antijurídico, mas também, como sempre, ajuda muito você deixar o seu comentário com críticas, sugestões, aí, a sua rebeldia, o seu pensamento, a sua ideia, compartilhar com os amigos, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber os próximos programas, beleza? Valeu, falou! Até semana que vem.